Obrigado pela oportunidade. E o que a gente vai explorar um pouco aqui, né, apresentar a COD para vocês e falar um pouco de uma transformação já em andamento, que é a transformação no ambiente de crédito através da nova legislação do cadastro positivo, que é uma mudança bastante significativa e de impacto positivo para o país como um todo e traz um benefício em diversas formas, seja ele para uma empresa que concede crédito, uma empresa que portanto, precisa analisar crédito, também bastante importante para consumidores, de certa forma, transparência, e também traz mais para o país como um todo, no benefício de ter um ambiente de crédito mais saudável. Então, a gente vai explorar um pouco, contar um pouco o que é essa transformação. Então, vamos começar aqui, depois estou à disposição para as perguntas. Falando aqui, primeiramente, da ACOD, né? A ACOD é uma empresa que foi fundada em 2017. Antes disso, o projeto ele se iniciou por volta de 2014 e 2015, uma discussão de provocação em cima da lei do cadastro positivo, e os 5 bancos decidiram criar uma empresa nova para ser uma alternativa ao mercado. A empresa foi fundada com o nome Gestora de Inteligência de Crédito. Ela os sócios são os 5 bancos, né? Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Então, a COD, como eu falei, ela é uma alternativa ao mercado. Estamos aqui assim, construindo a empresa a partir então, de junho de 2017. Hoje, nós somos uma empresa que já opera no cadastro positivo e também para o cadastro de inadimplentes, né, que é o serviço de proteção ao crédito, com uma marca específica contra o crédito. E o nosso objetivo é uma empresa ser líder em gestão de base de dados, trazer uma alternativa, uma conexão positiva com clientes, consumidores, trazendo diferenciação em produtos e um ambiente tecnológico bastante diferenciado. É uma empresa com um pilar muito forte em tecnologia, porque o volume de dados é bem importante você ter tecnologia para entregar soluções. Tecnologia principalmente para processamento do dado e construção de produtos e soluções analíticas, que obviamente depois precisam ser estruturados e preparados para comercialização pelos seus diversos canais, entre eles pequenas e médias empresas e também mercado corporativo como um todo, né? Então, bancos, varejistas, qualquer empresa que precise de uma decisão, que tome decisão de crédito, que é uma decisão complexa, que precisa conhecer quem está do outro lado e muitas vezes não sabem quem são essas pessoas do ponto de vista de performance, né? Se pagaram, não pagaram suas contas, como pagaram. Então, a COD é chamada nessas situações para ajudar na concessão do crédito. Então, vamos começar aqui, vamos falar um pouco sobre o crédito no Brasil, onde nós estamos, né? Então, vamos dar sequência aí. Primeiro ponto é o seguinte: como é que o crédito até então no Brasil ele é concedido, e acho que é muito, todos vocês devem conhecer e ter ouvido falar já na negativação, né, que é o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, que era muito conhecido o Serasa, ou o SCPC da Boa Vista ou do SPC Brasil. Você tem uma carteira de clientes, então uma instituição financeira tem uma carteira de clientes, os clientes que não pagam, os clientes que ficam em atraso, a escolha da instituição, ela manda, por exemplo, com 30, 40, 50 dias de atraso, ela manda para um birô de crédito, por exemplo, a COD. E aí é emitida uma comunicação ao consumidor, e esse consumidor, o registro dele fica exposto para consulta, e essa é uma informação bastante relevante no processo de tomada de decisão de crédito, que é quem está em atraso. Pois bem, isso tem um histórico bastante grande e bastante tempo também. É uma informação muito bem usada no mercado, mas é uma informação que tem sua limitação. O próprio desenho aqui mostra da apresentação. Você só reporta a informação de quem está atrasado. Então, você não reporta todo o histórico de performance das pessoas. E é justamente aí que o cadastro positivo ele entra. Porque a diferença é que, em vez de você informar quem está em atraso, as empresas, né, que concedem crédito precisam reportar todas as informações dos clientes que têm crédito. Então, como estão pagando? Pagamentos em dia,
Se tem atraso ou se não tem atrasos, tem que mandar essa informação. Então, essa informação é consolidada num banco de dados, que faz com que o serviço que a COD possa oferecer um serviço mais completo. A informação é uma história completa. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, a negativação ela pode ser fotografia ou uma sequência de fotografias ruins, por exemplo. Enquanto que aqui você tem a história da pessoa. Você pode ter um pequeno atraso, mas a história pode mostrar uma história mais positiva ao longo do tempo, ou seja, que tem sim um pequeno atraso, mas que ao longo do tempo ela foi positiva. Então essa é uma diferença bem simples aqui, bem direta ao ponto do que é o cadastro positivo. Dando sequência, o cadastro positivo, não com esse nome, obviamente, mas ele é utilizado em diversos países do mundo e é importante frisar aqui nos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, a Argentina já tem o cadastro positivo, o próprio Chile. Então, era uma melhoria importante. É óbvio, o Brasil já tinha desde 2011 uma legislação específica sobre o cadastro positivo, mas eu vou falar mais à frente, ela tinha um modelo enviesado e que não propiciava o uso. Portanto, hoje nós não temos, até hoje, produtos relacionados ao cadastro positivo de maneira estável no país, e eu vou explicar o porquê mais à frente. Então, um avanço bem importante do Brasil, e a informação mais relevante de utilização dentro do cadastro positivo, são os scores de crédito. O score de crédito, a gente vai explorar um pouco mais à frente, mas é uma pontuação que é atribuída à pessoa, que é o resumo da sua performance financeira em termos de pagamentos e não pagamentos e tamanhos dos créditos envolvidos. Ponto importante, o próximo slide a gente mostra benefícios que foram colhidos por países que tiveram a adoção, né? Então, aí a gente olha, por exemplo, taxa de juros de empréstimos ao ano, e aqui no Brasil ainda, obviamente, que essa taxa aí de 39,1, ela está ponderando ainda diversos empréstimos de taxas bem baixas. Se a gente for para alguns empréstimos, a taxa é bem maior. Então, mostra que a gente tem uma taxa muito desproporcional ao restante do mundo e, sem dúvida, o cadastro positivo não é uma solução que sozinha vai funcionar, mas ela é bem importante para a redução de inadimplência, melhor decisão e, consequentemente, auxiliar na queda da taxa de juros no país. Na sequência, a gente destaca aqui nesse slide, né? Eu comentei com vocês, então, que já existia uma legislação no cadastro positivo desde 2011, e aqui são as 3 ou 4 principais alterações da legislação que estão sendo fundamentais agora para essa virada de mesa. É bem importante lembrar que essa nova legislação ela passa a ser até mais completa do que a própria legislação que em alguns países do mundo existem. Eu vou explicar por que aqui. Primeiro ponto, a legislação ela trata o que a gente chama do modelo opt-out, ou seja, todos os consumidores serão inseridos no banco de dados. Uma vez inseridos, serão comunicados. Se quiserem fazer a opção de saída, poderão fazer, mas ele tem que fazer a opção de saída, ou seja, não precisa fazer o consentimento de entrada. Isso é um movimento bastante importante que gera, sem dúvida, um benefício muito grande para o todo, porque a performance de todo cidadão que tiver um produto de crédito vai conseguir ser analisado de maneira mais completa. E, então, essa é a primeira mudança bem relevante. Esse opt-out ele é válido para uso em score de crédito, que é uma pontuação. Então, o dado da pessoa, as informações financeiras, não estão compreendidas nesse opt-out, ou seja, não pode ser aberta a informação da pessoa de maneira analítica e detalhada. Se eventualmente uma empresa que quiser ter acesso a essa informação, ela precisará capturar um consentimento específico, uma autorização específica para abrir o dado da pessoa e enxergar os detalhes de quem mandou a informação, quanto de saldo tem, que data pagou. Essas informações não podem ser abertas sem uma autorização específica, mesmo que a pessoa esteja dentro do cadastro positivo. Outro ponto importante
foi a lei, alteração da lei do sigilo bancário, para não ter um conflito com a Lei 105, que é uma legislação que fala sobre o sigilo bancário brasileiro, e poderia se enquadrar, se não houvesse alteração nessa lei, uma quebra de sigilo bancário. Então, foi bastante importante ter essa alteração na legislação. E, por último, e bastante relevante, essa nova legislação do cadastro positivo incluiu a obrigação de contribuição de informações de prestadores de serviços continuados, água, luz, serviço de telecomunicação, gás. Ou seja, até esse momento, somente os bancos eram obrigados, empresas controladas e reguladas pelo Banco Central, a reportar informações. Passou agora não somente para as instituições reguladas pelo Banco Central, mas todas essas prestadoras de serviço. Isso traz, então, para o Brasil, uma mudança de legislação bastante interessante, porque ela é até mais ampla do que em outros países que não possuem essa vamos dizer assim, possibilidade de reportar a informação. Não é que não existe. Alguns países até têm informações sendo utilizadas, mas aqui está debaixo da mesma legislação, isso é muito positivo. Na sequência, o que a gente espera com a adoção do cadastro positivo, né? Então, tem um crescimento potencial bem relevante nos próximos anos. O crédito hoje no Brasil gira em torno de 47, 50% do PIB. Tem um potencial de isso aumentar bastante, com impacto de 1 trilhão na economia e mais ou menos 20 milhões de novos consumidores serem inseridos, podemos chamar de inclusão econômica do ponto de vista de consumo de produtos financeiros, possibilidade de consumir a taxa de juros mais adequadas e reduzindo uma assimetria de informação, ou seja, eu não terei falta de informação sobre as pessoas, ou seja, eu conhecerei melhor o histórico de pagamento, isso é bem importante. A população estimada que a gente vai ter acesso a informações hoje, até o meio do ano, na verdade, com um modelo de autorização específica, ele girava em torno de 10 a 15 milhões de pessoas que tinham autorizado. Então, repara que em mais de 5 anos da legislação vigente, a gente tinha um percentual muito pequeno da população, vamos dizer assim, economicamente ativa do país, por volta de 10%. O potencial agora é que a gente chegue por volta de 130 milhões de consumidores com informações disponíveis para análise de crédito por empresas extremamente bem preparadas e com um nível de regulação e de controle bastante alto de informação, suporte a atendimento a consumidor e etc. Então, empresas bastante preparadas para operar esses dados, tá? Falando do score de crédito, o slide seguinte, ele mostra exatamente um pouco do que a gente espera em termos de evolução ao longo do tempo. O lado esquerdo do slide simula uma situação no Brasil sem o cadastro positivo, onde o círculo representaria 100% das variáveis, né, que são utilizadas hoje no score de crédito atual. Então, por volta de 50% a 60% dos dados utilizados ou são diretamente da negativação ou são derivados da negativação, ou seja, são dados de atraso vigente, ou seja, está atrasado hoje, ou se teve histórico de atraso, ou por quanto tempo ficou em atraso. Então, é um peso muito alto de variáveis de atraso, de inadimplência. Novas consultas, né, novos créditos representam um percentual importante também. Então, é uma informação que dá um pouco da necessidade do consumidor em buscar crédito. Então, essa é uma informação bastante relevante nos modelos atuais, até para suprimir, pela falta de outras informações, ela tenta suprimir a falta dessas informações. E, obviamente, alguns dados cadastrais básicos. Quando a gente vai para o lado direito, o esquema do lado direito, ele é um score de crédito nos Estados Unidos, que existe um score lá muito utilizado, é o FICO Score. Então, ele está disponível para consulta na internet e vocês vão ver mais detalhes desse gráfico que eu estou mostrando.
mas ele tem uma distribuição bem mais heterogênea, ou seja, ele considera histórico de pagamentos, volume de crédito tem um peso importante, o tamanho do histórico de crédito, ou seja, quanto tempo aquela pessoa tem histórico de crédito. Novas consultas, sem dúvida, tem uma importância, mas bem menor. E que tipos de crédito essa pessoa tem. Então, por exemplo, ela tem um crédito imobiliário, ela tem um cartão de crédito, ela tem um crédito de veículo, ou seja, o mix de crédito também tem seu peso. Então, a gente percebe que tem uma relevância alta em informações que dimensionam e avaliam essa pessoa de uma maneira, vamos dizer assim, considerando mais a história dela e não somente um atraso. E dá menor importância também para novos créditos, ou seja, não penalizando quem está buscando. Então, essa é uma diferença de modelos, onde a gente entende que do lado direito, o modelo americano, é para onde nós caminharíamos e caminharemos ao longo dos próximos anos aqui no Brasil, né? Então, é um modelo de crédito mais estável e melhor do ponto de vista de concessão. Falando um pouco da CODE, a CODE já construiu o modelo de crédito dela. A gente tem um score que está em laboratório ainda, e assim que os dados estiverem disponíveis para uso, estará disponível para consumo. É uma pontuação que vai de 300 a 1.000, ela considera todos os dados disponíveis, consolida, a gente também está buscando dar uma interpretação a esse score através dos scores parciais, que a gente chama. O nome a gente ainda vai trabalhar melhor, mas são interpretações do score. E quanto maior a pontuação, menor o risco de inadimplência, né? E do lado direito, os indicadores, ele é um dado agregado, ele reflete um comportamento da população e ele auxilia na interpretação do score, que é uma pontuação. Falando da pontuação, usando como exemplo novamente lá o mercado americano, que o score nos Estados Unidos ele vai de 300 a 850. Sem entrar em detalhes de quanto é bom, quanto é ruim, mas é uma faixa. A faixa de 300 a por volta de 600 e poucos seria a escala chamada ruim, ou seja, de difícil aprovação de crédito pelo mercado, pela prática de mercado, vamos dizer assim. Você tem uma escala ali que vai melhorando em amarelo, por volta de 650 até próximo de 700, e acima de 700 já uma pontuação bem boa, que a chance de aprovação de um crédito é maior. É usado há bastante tempo, considera esse modelo que eu já expliquei para vocês, e tem um uso bastante difundido nos Estados Unidos, e é o que a gente espera que aconteça aqui nos próximos meses, aqui no Brasil também. Agora, vamos dar um exemplo de como é que funciona hoje aqui no Brasil, né? Vamos simular como é que funciona uma empresa que vai... uma relação entre um consumidor e uma empresa, né? Então, o consumidor, ele tem uma relação com um banco, por exemplo, né? Ou com uma empresa que concede crédito, podendo ser uma loja de varejo, né? da cidade, ou seja, que tem lá um crédito parcelado, por exemplo, próprio, né? Então, ele tem uma relação com essa empresa, e essa empresa conhece e sabe se ela está pagando ou não. Então, toda vez que esse consumidor voltar nesta empresa, por exemplo, você tem uma loja de material de construção lá na cidade, onde a pessoa fez um parcelado, ela está fazendo uma obra na casa dela. E se ela voltar naquela loja de material de construção, fazer uma nova compra, aquela loja sabe se aquele consumidor está pagando ou não, seja de qualquer forma que ela meça isso ou que ela guarde essa informação. Opa, o senhor está devendo para mim, ou o senhor não pagou a última parcela. Então, ela conhece essa relação e o que tem pendente e não tem pendente. Mas se essa pessoa for na outra loja de material de construção da cidade, num outro bairro próximo, aquela pessoa não vai saber o que está acontecendo com essa pessoa, porque ela não tem acesso a essa informação. Então, nessa situação, o que a gente fala, se ele está pagando, se ele não está pagando, quantas parcelas faltam para acabar o que ela parcelou, quanto de parcela está pago, se teve algum atraso ou não teve algum atraso. Então, essa é uma situação de dúvida para uma outra instituição que não conhece,
podendo ser um banco, podendo ser qualquer empresa que quer conceder um crédito a ela. Então, ela só sabe, eventualmente, se teve um atraso e se aquela empresa reporta a informação, por exemplo, para uma empresa de birô de crédito. Então, essa é a situação. Quando a gente vai para a situação atual, com a lei, com a entrada em vigor da lei do cadastro positivo, essa mesma relação da pessoa com a empresa, essa empresa vai reportar essa informação vai ser consolidada através de relatórios e scores, disponível para que todas as outras instituições que queiram fazer negócio com essa pessoa ou empresa avaliem. Então, é uma concessão de crédito, né, uma avaliação de risco nova, com informações de mercado, de forma mais democrática e que reduz risco de forma mais abrangente. Então, esta é uma situação prática onde a informação de histórico de pagamento está disponível e ela propicia uma melhor decisão a ser tomada. Então, essa é uma situação prática. E aqui, quando a gente avalia aqui, ainda em laboratório, por exemplo, um score, o que a gente analisou aqui? Pessoas que diminuem a sua nota, né? Qual o ganho no score? Tem uma população que diminui a sua, vamos dizer assim, o seu score de crédito, né? 21%. Mas, de fato, que tem um risco maior desconhecido. Mais ou menos 40% mantém a sua nota numa faixa, né? Não exatamente a mesma pontuação, mas dentro de uma faixa, ou seja, ela nem perde nem ganha. Mas você tem uma população ali de 40%, aproximadamente, que aumenta a pontuação, ou seja, quando você considera as informações completas, elas aumentam o seu score, ou seja, eu estou conseguindo medir de forma mais completa o risco dela, estou beneficiando. Obviamente que a decisão de aprovar ou negar vai ser da empresa que vai estudar o como fazer isso, mas é uma informação bastante relevante e importante. E agora vamos mostrar uma situação, por exemplo, numa tomada de decisão atual, né, com a informação negativa do consumidor A e o consumidor B. Então, você tem ali o consumidor, ele tem um apontamento na empresa X com R$300, o A, e o B tem R$105. Aí é uma informação desde janeiro de 2018, o outro desde março. Eles têm scores parecidos, 390. Então, teriam crédito negado por ser um score muito baixo. Quando você incorpora essas outras informações, então, por exemplo, o consumidor A, ele tem um cartão de crédito na instituição X, o valor médio de pagamento é de R$120, consequentes pagamentos em atraso e cheque especial utilizado com frequência. Então, o novo score dele passa a ser de 450. O outro consumidor, o B, ele tem um cartão de crédito na instituição Y, um cartão de crédito na Z, ele tem média de pagamento de R$820, ele tem poucos atrasos nos últimos 12 meses, tem um financiamento imobiliário com pagamentos em dia e tem um cheque especial não utilizado nos últimos 12 meses. Então, esse consumidor ele tem um score de 620. Consequentemente, o consumidor A ele está mantendo a sua decisão de negar, mas o consumidor B ele tem a chance agora de ser aprovado. Ou seja, mais informação propiciou que você separasse melhor dois consumidores que pareciam iguais quando você tem acesso somente à informação em atraso. E isso é o que proporciona, por exemplo, o cadastro positivo. Então, essa é uma visão bem simples e direta da utilização do cadastro positivo. Já indo para a parte final aqui do material, né? Impactos, por exemplo, nos papéis do varejo, que é onde a gente está falando de consumo, não estou falando diretamente de tomada de crédito relacionado a emprestar dinheiro ou não, mas aqui é o consumo. Do ponto de vista do provedor de crédito, né? Ele pode administrar risco com mais informação, aumenta a concessão para públicos não bancarizados e mais jovens, onde tinha dificuldade de conhecer o histórico, possibilidade de conceder mais crédito para autônomos e negócios informais, até porque as informações
de prestadores de serviço também auxiliarão bastante. Menos riscos na concessão em operações, por exemplo, de private label ou outros produtos próprios que as instituições tenham ou possam vir a ter. Para o tomador do crédito, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica que necessita o crédito, ele tem acesso, pode ter acesso a mais instituições financeiras, usar volume de negócio e pagamentos a seu favor, ou seja, ele mostrar que ele tem uma boa história para ser contado, e aí você diminui a importância de eventuais pequenos atrasos que possam ter ocorrido, uma conta de luz não paga por alguns dias, que pode penalizar bastante, mas que numa história maior vai ser bastante mais interessante para ser considerada, né? Então, essa é uma situação importante, por exemplo, de impacto no varejo. Isso se traduz em mais negócios, né? Oportunidade de vender mais. Então, quando a gente está falando conceder crédito com menos risco através de qualquer que seja o produto, para o consumidor não bancarizado ou mais jovem, porque você tinha acesso à ausência de informação. Então, nós estamos falando de mais crédito, a tendência é de crescimento no crédito de maneira mais estável, menos risco, consequentemente mais vendas. Então, é um ganha-ganha-ganha. É benefício para todos os lados e de maneira consciente. Principais mensagens, né, aqui do cadastro positivo, então, o score de crédito ele é mais abrangente e melhor qualificado, ele injeta um dinheiro na economia importante, né, e principalmente para pequenas e médias empresas, vai gerar um aumento de competitividade no mercado, propiciando redução de juros, por exemplo, que é algo bastante esperado. Então, ele vai trazer os consumidores que têm boas notas, bons perfis, vão ser disputados. Isso, por si só, aumenta a concorrência e você auxilia no processo de redução de juros. Tem uma inserção de consumidores aí no mercado de crédito, não bancarizados, bastante interessante. Vendas, concessão de crédito em produtos vão aumentar, é uma possibilidade de aumentar vendas, porque hoje você pode estar negando o consumidor porque conhece pouco, isso dificulta na vida daquele consumidor, você vai melhorar essa decisão. E as informações de crédito de pagamentos de mais de 100 milhões de pessoas aqui, incluindo os hábitos de pagamento em serviços continuados, eu acho que são pontos relevantes e de bastante importância nesse processo de crédito. Então, de forma resumida, esse é o cadastro positivo no Brasil. Ele está em pleno processo de implantação, os dados já estão sendo recebidos e processados, está nesse momento sendo feita comunicações centralizadas ao consumidor, justamente para que seja registrada a abertura do cadastro. No final de janeiro, a gente vai estar completando 60 dias, que é o período que não pode utilizar esse dado, porque é previsto em lei. Então, em janeiro, começa a ficar disponível ao mercado as soluções utilizando essas informações, propiciando, então, que em 2020 a gente tenha plena implementação no cadastro positivo, e o que a gente tem certeza é que o volume de dados ele vai crescer e melhorar o processo de decisão. E aí, falando um pouco da COD, a COD foi criada muito com esse princípio de construir uma solução e ser uma empresa viável no mercado, auxiliar esse processo de tomada de decisão mais adequado. Então, essa era a minha apresentação aqui em poucos slides, explicando para vocês o que é essa mudança e quais são os principais impactos esperados, e de forma muito prática contar para vocês aqui como que isso vai acontecer e em que momento a gente está. A gente já tem algumas perguntas aqui. Tem perguntas? Vamos lá. O titular do score, é o Fernando que está perguntando, tá? O titular do score sabe quem está consultando o seu cadastro, privacidade de informações, conforme lei de proteção geral dos dados? Sim. O consumidor está previsto, o consumidor ele pode consultar quem utilizou as informações dele, quem consultou ele nas empresas num período de tempo.
Isso é uma proteção ao consumidor. E Humberto pergunta, qual que é o principal diferencial da COD e quando poderei testar os seus produtos? Como eu comentei, então a gente está entrando em operação comercial agora no início de 2020. O diferencial nosso, a gente acha que tem vamos dizer assim, um tripé diferencial. Um deles é tecnológico, uma tecnologia bastante nova, importante, para fazer uso desse volume de dados de maneira muito rápida para construir produtos. Eu acho que um segundo é, de fato, uma empresa flexível flexível, né, na construção, parcerias de negócio e construção de propostas comerciais adaptadas à necessidade e também de customização. E também uma empresa que está buscando não só o cadastro positivo, mas assim de fazer uma implantação muito segura do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de governança, para tornar o cadastro positivo viável. Legal. Tem uma outra questão aqui, uma outra pergunta aqui do José Elton, né? Com a aprovação da LGPD, não será necessário o consentimento do usuário para a inclusão no cadastro positivo e, posteriormente, a sua distribuição? Acho que é uma pergunta bem importante. A lei do cadastro positivo foi aprovada até um pouco depois da própria LGPD. A discussão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi no meio da aprovação do cadastro positivo, foi levantada a importância dela e ela foi feita. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá espaço para leis específicas, por exemplo, a Lei do Cadastro Positivo. Então, não há necessidade de coleta de consentimento quando você tem uma legislação específica como no cadastro positivo. Então, ela está absolutamente em comum acordo, vamos dizer assim. Ainda assim, lembrando que esse opt-out ele é válido somente para o score. Se você quiser acessar a informação detalhada e analítica da pessoa, você precisa de uma autorização específica. Então, aí também está bastante compliant com a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Tem uma outra questão aqui, que é essa que eu vou responder, porque ela está mais ligada ao comercial, né? Tá. A COD tem especialistas por segmento, sou varejista e quero falar com alguém que entende do meu negócio. Sim, a gente tem já uma equipe comercial com verticais de segmentos, então a gente tem um segmento varejo que pode falar com esse varejista e entender melhor a situação do seu negócio. Tem uma outra questão aqui, que é com relação à parceria COD Solute, que eu também respondo, sim. A Solute terá alguma parceria com a COD? Certificado digital estará ligado ao Score? Não, o certificado digital não estará ligado ao Score. E em relação à Solute, a gente está conversando sobre uma parceria comercial, sim, mas não relacionado à utilização do certificado dentro do Score, dentro de um cálculo de Score, por exemplo. Mais alguma questão? A gente está aberto aqui para questões. Tá. Tem uma questão que acabou de chegar aqui. Neste primeiro momento, quais produtos a COD irá oferecer? Ela vai atender empresas de todos os segmentos? Perfeito. Sim, atenderemos empresas de todos os segmentos com soluções específicas para cada um. Então, o mercado empresarial, existe um atendimento, como você mencionou, por exemplo, no caso de varejistas, atendimento presencial e temos soluções também para pequenas e médias empresas através de um portal. Os principais produtos são voltados para o crédito. Um dos mais relevantes é o próprio score de crédito, que é a pontuação dos consumidores. E também associado ao score de crédito, é o que a gente chama de um relatório de crédito, que é a consulta à pessoa física, que é onde você consulta quem é aquela pessoa, onde ela mora, quem ela se ela teve atrasos, e você tem acesso às suas informações para tomada de decisão. E ao longo do tempo, existem outras soluções já em construção para incorporar, soluções para cobrança, soluções específicas para algumas indústrias e umas soluções também de prevenção à fraude. Então, a gente está trabalhando bastante nesse portfólio da COD para disponibilizar ao mercado. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Se não tivermos mais nenhuma questão, eu gostaria de convidar o Júlio Mendes, está me ouvindo?
Tem mais duas questões? Ah, ok. Responder as questões e depois eu leio. Alô, Júlio? Entraram mais perguntas? Entrou mais uma pergunta aqui. A pergunta do Arlindo, né? Como as ARs participarão da venda deste produto para o mercado? Arlindo, essa é um dos pontos que a gente está em conversa com o Júlio Mendes, aí da Surut, diretor comercial. Acredito que em breve vocês terão novidades aí sobre essa sua questão aí, ok? Júlio, está me ouvindo? Pode falar. Mais um? Ouvindo, bom, primeiro agradecer a disponibilidade de vocês, de todos os parceiros que estão aqui na nossa reunião. Obrigado, gente. Sexta-feira, né? Bom, vamos lá. A gente está estudando de forma bastante avançada, já aqui com a parceria. Uma parceria bastante frutífera, um mercado bastante estratégico para nós, enquanto rede, porque hoje ele é, na prática, um monopólio. Tá? Hoje, quem opera como distribuidor das informações, você só tem uma opção no mercado. A opção da SPC, a gente nem considera porque ela está exclusiva para CDRs. Então, Acho que falhou um pouco. Está me ouvindo? Isso, falhou, Júlio. Uma parte da tua fala cortou. Bom, então vou voltar aqui. Agradecer vocês, agradecer os parceiros pela participação. Deixar todo mundo aí bastante empolgado, tá? Com a parceria com a Absolute. Vai nascer uma parceria muito frutífera. É um mercado fabuloso, um mercado de distribuição das informações. Hoje é um mercado monopolizado por apenas uma empresa. Então, nós temos aí a CODE entrando, vai entrar com força total e a Surut com força total nesse segmento. Esse ano a gente já atendeu aí mais de 1 milhão de empresas. Então, a gente tem um potencial de parceria muito, muito positivo. Estamos estudando a melhor maneira, tá, de trabalhar essa parceria. E em breve vocês vão ter muitas novidades em relação a isso. Legal, Júlio. Muito obrigado aí pela parceria aí, pela disponibilidade. Tem mais uma pergunta aqui do Elton, que a gente vai responder aqui antes de encerrar. Atualmente, a Serasa Experian e outras possuem esta ferramenta no mercado. Como a CODE está preparando este material para concorrer diretamente com os grandes que já estão no mercado, busca de banco de dados? Como eu falei, de fato, esse é um mercado que já tem empresas estabelecidas e a CODE vem para ser uma alternativa. Então, nós vamos ter as nossas soluções, negociações comerciais e uma alternativa ao mercado. O objetivo é que a gente coloque a disponibilização ao mercado e possibilidade dos consumidores terem mais empresas oferecendo serviços similares e cada um com o seu diferencial. No nosso, flexibilização, uso de tecnologia, e isso deveria se refletir nos produtos e soluções. Então, quem ganha é o consumidor na escolha de parceiros. Legal. Bom, acho que encerraram aqui as questões. Gostaria de agradecer a todos os participantes, agradecer mais uma vez a Surut certificadora e agradecer também ao Tomaziello pela disponibilidade e pelas informações. Muito obrigado. Obrigado a todos.